amor que se expande em sorrisos e também em olhos marejados. Sinais de uma paixão que guia cada passo da nossa entrevistada. Ela carrega no DNA a força de gerações que dedicaram a vida à saúde pública em Minas Gerais. Psicóloga por formação, transformou a escuta e o autocuidado em gestão. Com uma voz serena e coragem admirável, fez da própria vida uma extensão no propósito do Hospital da Baleia. Acolher com dignidade, tratar com excelência e tornar a saúde um direito real. Há mais de 30 anos, ela se doa. Sob sua liderança, o Baleia superou crises, enfrentou a pandemia e avançou em inovação, sem perder o toque humano. Ela é daquelas mulheres que inspiram só no bom dia e mostram na prática que o exemplo arrasta. Ela constrói pontes entre o poder público e filantropia e a comunidade com uma fé inabalável no outro. Mais do que uma gestora premiada, ela é prova de que a humanização transforma realidades. Comigo aqui, Tereza Guimarães. Que prazer, Tereza, te receber aqui. O prazer é meu, uma pessoa Lud. assim que tem muito, né, a contar para a gente dessa história linda, né, Tereza? É uma história de 33 anos, portanto, tenho mesmo muito para contar. 33 anos, não são 33 dias, né, Tereza? Como que foi começar a sua carreira no Baleia como psicóloga? Foi em 1991, não foi? Foi em 91, eu estava acabando de chegar da França. Durante 25 anos, eu pratiquei, né, psicologia, consultório, sempre na área clínica. E cheguei e eu tinha, claro, passado todos os meus clientes adiante, porque nós fomos fazer um programa de um ano, que foi o que ficamos em Paris fazendo. E ao voltar eu não tinha consultório, e aí a minha tia, que era a presidente na época, Célia Guimarães Diniz, ela ficou 33 anos como presidente, curiosamente, né? Que eu tenho 33 anos que eu estou lá, né? Essas coincidências das datas. E ela me pediu que montasse um serviço de psicologia para atender as crianças. Ela sabia que eu tinha passado por hospital, feito uma formação em psicanálise lá. Então, ela pediu que eu criasse. Nem era obrigatório, não se falava em psicologia hospitalar na época, nós estamos falando de 91. Então, eu levei uma equipe de pessoas que trabalhavam comigo, nós dividimos o consultório na época, e montamos um serviço de psicologia. E fiquei 8 anos conhecendo as entranhas do Hospital da Baleia, com todas as questões. Você sabe que no consultório do psicólogo vem as dificuldades, vem aquilo que não está funcionando. É nessa hora que a gente procura o psicólogo. Então, eu fui me tomando de amores pela instituição, até que um dia eu recebi o convite para participar da... E teve algum momento que ela viu essa necessidade? Aconteceu algum fato dela ver que precisava dessa... Ela tinha uma sensibilidade muito grande. O Baleia sempre foi tradicionalmente um hospital de criança. Começamos, né, para atender as crianças tuberculosas e filhas de pais tuberculosos. Então, a pediatria está no nosso sangue, está no nosso DNA. E ela sempre com muita sensibilidade para essa questão. E via a necessidade que havia de um apoio, um atendimento, inclusive para os pais, porque tinham situações muito difíceis, muito traumáticas, que tinha que ter o acolhimento e uma escuta de alguém que pudesse ver o ser humano ali atrás do diagnóstico, da doença, da cirurgia. Então, ela era uma mulher excepcional, né? E, então, sabendo que eu tinha estado na França, ela também estudou na França e tudo, então, enfim, achou que eu poderia contribuir. Que bom. E assim, por você ser bisneta, né, do Benjamin. Então, do Benjamin. E isso pesou assim, na sua responsabilidade, te guiou na missão ou não? Você acha que foi... Isso é muito difícil dizer, acho que está escrito nas estrelas, Lud. Porque a ida para a Baleia mudou inteiramente a minha vida. Né? Inteiramente a minha vida. Então, na verdade... acho que os caminhos, a vida vai te colocando caminhos. Eu, na época, não tinha essa dimensão. Eu era uma psicóloga que coordenava um serviço de psicologia com uma equipe e, um belo dia, eu recebo o convite para virar conselheira.
Eu me senti muito honrada, ok, a reunião é amanhã, pois não. E nós queremos te convidar para a diretora financeira. Ora, a minha formação foi em humanas a vida inteira. E aquele momento assim que tudo se cala, né? E é o momento da decisão, vou ou não vou. Por um lado, era absolutamente maluco eu assumir uma diretoria financeira de uma instituição em prejuízo, eu assinar os cheques e controlar tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não me senti no direito de recusar, porque eu sabia que o lugar que estavam me chamando era um lugar onde eu poderia contribuir, muito mais do que no 1 a 1 da clínica. Eu percebia que tinham coisas que eu já, em 8 anos, você conhece, Nossa que Senhora. precisavam ser mudadas. E aí eu não me senti no direito de recusar e falei, vou. E qual que foi o maior desafio que você já enfrentou lá à frente da instituição? É até Tem difícil. vários, Tem né? Dizer vários, um, mas um que você O acha que... grande desafio do Hospital da Baleia e das filantrópicas de um modo geral é garantia da perenidade, da sustentabilidade. Esse é o maior desafio. Porque na medida em que hoje nós somos 100% SUS e sempre fomos predominantemente SUS, você depende das políticas públicas, inclusive de financiamento. E todo mundo sabe das dificuldades do SUS. O SUS é um sistema maravilhoso, Lud. O SUS, ele é o sistema mais generoso no mundo, porque ele é universal, gratuito e integral. Ele se propõe a isso, né? O SUS tem um programa de vacinas, o programa de AIDS. Nós somos modelo para o mundo em muita coisa. O programa de saúde da família é um sucesso. Então, tem coisas maravilhosas no SUS. Na Covid, nós todos vimos. Então, as pessoas não se dão muito conta, ficam mais nas mazelas do SUS, né? Que o grande problema é a gestão do recurso. Não tem recurso suficiente alocado no orçamento para a saúde na medida da demanda que uma Constituição propõe. Integralidade, universalidade e gratuidade. É muito bonito, na Constituição está lindo, mas como é que nós vamos viabilizar isso? E engraçado que hoje... Então, esse é o grande desafio. Eu li uma entrevista de um cara britânico, né? Que ele ficou encantado com o SUS. Ele falou hoje. E olha que a Inglaterra é referência em saúde. Ele ficou encantado. Ele falou, não me pediram documento, não me pediram nada. Simplesmente me atenderam. Então, assim, ele estava até, eu li numa entrevista, que assim, eu fiquei até... E agora você falando do SUS também. E as pessoas falam tão mal, né? Tão mal do Nossa SUS, Senhora. Né? E como é ser mulher nesses cargos, assim? Porque seu cargo é muito alto na saúde, né? Da gestão. Como é ser mulher? Na gestão, hoje eu estou na presidência do conselho, portanto, é o cargo mais alto. Então. Né? Eu já fui diretora-presidente por 20 e tantos anos. O fato de ser mulher, Lud, é muito curioso, porque eu agregaria duas questões. A questão da feminilidade e a questão de ser uma analista, de ser uma psicanalista. Porque a psicanalista tem uma escuta que você lida com pessoas. Então, é você saber liderar pessoas, motivar essas pessoas, extrair delas o melhor, que elas se comprometam com aquela causa. E é uma causa maravilhosa, é muito fácil apaixonar pela baleia. Quem chega por lá, quem trabalha lá, a baleia, eu brinco que tem a baleite, que é um vírus extremamente contagioso e incurável. Então, a baleia tem essa, sabe, essa pega, que é a pega do coração, que é a pega da missão, da beleza que é, a quantidade de pessoas que são atendidas, os milhares de pessoas que são atendidas lá. É muito gratificante você ver, né? E tem muitas, tem quantas? Mais de 800 mulheres, né, que você lidera lá. E, na verdade, nós temos várias mulheres em cargo de gerência, já tivemos na superintendência, que é o segundo cargo mais importante na área do executivo. Nós temos conselheiras mulheres. Na baleia tem e, claro, as enfermeiras. E a maioria é mulher das pessoas que... Ou não? Do corpo de enfermagem, por exemplo, é mulher. É mais comum você ter enfermeira do que enfermeiro. Do que enfermeira. Mas, em momento nenhum, ser mulher me dificultou. Acho que é ao contrário. Porque a sensibilidade da mulher, a capacidade da mulher de cooperar e de cuidar, isso é da nossa natureza, né? Se a mulher não tivesse é até biológico, né? Então, essa sensibilidade da mulher, essa capacidade de negociação, de entendimento, de conversa, de dar lugar para a voz do outro, né? Então, eu acho que isso facilita, né? Se é que a gente pode dizer que são características femininas. E qual momento, um dos momentos mais difíceis
que você assim precisou de tomar assim uma decisão difícil na presidência que você teve? São Mas, tantas mas assim, mas a decisões gente quer algumas, a difíceis, gente quer né? saber dos Aham, momentos difíceis, porque a claro. gente sabe que é muito complicado, né? E é um hospital referência, o Baleia é um hospital muito bom. Então tem que ter, bom, lógico que a maioria são momentos bons, mas tem, claro, que tem Claro. alguma. A grande dificuldade, como eu dizia, é a financeira, né? Porque com dinheiro você realiza É as coisas, você verdade. paga no valor do mercado os seus funcionários, você paga as suas contas em dia, você garante o pagamento dos seus fornecedores sempre com pontualidade, os seus impostos. A Baleia, por exemplo, nunca deveu imposto. A gente não deve imposto. Parte de tributação nossa é zero. Agora o governo está abrindo um programa bárbaro, só que beneficia só quem tem dívida com a União. Nós não temos dívida com a União, nós temos dívida com o banco, porque nós tivemos que cobrir com dívidas bancárias o déficit do SUS. Porque você vai deixar de atender? Não tem Então, jeito. né, claro que você tem que fazer uma gestão de tudo isso. Mas E o que você acha ainda que precisa ser dito ou ouvido sobre o papel social das fundações filantrópicas? isso precisa ser dito aos quatro ventos. Porque, infelizmente, no nosso país não existem benefícios tributários de isenções e de incentivos para Isso é uma loucura, né, que gente? a filantropia, só no SUS, mais de 60% dos casos do SUS são atendidos pelas filantrópicas. Não é pelos hospitais públicos, estatais, federais, não é. É o SUS, né? E quem atende o SUS, se não me engano, 63% são instituições filantrópicas. Você, por exemplo, não tem um benefício de fazer uma doação significativa para o hospital. Você não vai ter nenhum desconto no seu imposto de renda, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Existe um outro programa que é os fundos patrimoniais, onde a instituição cria um fundo, que é criado por doação de pessoas, e esse dinheiro fica congelado ali. E os rendimentos desse dinheiro vão financiar projetos, que passa por um conselho, é um negócio sensacional. Só que você não tem isenção do imposto de renda. Nós temos que pagar imposto de renda para receber esse dinheiro. Quer dizer, um dinheiro que vai ajudar o quê? Uma instituição que está trabalhando para o governo, para resolver os problemas que o governo não dá consegue, conta. Então, a política tributária, agora eu tive muita esperança que nessa reforma tributária fosse surgir alguma coisa nessa linha. Não. E, inclusive, tem um risco, eu não vou entrar aqui no detalhe da coisa porque é muito técnico, mas tem um risco de algumas isenções que o setor filantrópico tem, ele perder. Nossa, então, já não aí tem a pá de cal, nada. joga a pá de cal, desiste, aí não sei o que acontece. É uma implosão, concorda? Nossa. O que acontece? A dívida dos hospitais filantrópicos no Brasil passa de 30 bilhões. Passa de 30 bilhões com os bancos, com os fornecedores, com prestadores e principalmente com bancos federais. O que também é um problema que o governo tem que gerir, porque se essa turma toda, para pensar um cenário apocalíptico, todas essas instituições quebrarem, né, assim, quebra o governo, porque não quebra o governo, maneira de dizer, eu estou levando ao extremo, mas 25 bilhões, entre 25 e 30 bilhões são devidos a bancos federais. Então, você compreende que a problemática, o buraco é mais embaixo. Bem, e como que as pessoas podem educar essas novas gerações a doar? Nem que assim, ou ouvindo as pessoas, não sei, o que tem, nem falo de dinheiro, mas de tempo, de o que a gente pode fazer? O que essa nova geração, o que a gente pode passar para eles ter essa consciência? Essa nova geração, felizmente, ela já é mais consciente do que a nossa geração exatamente, você acha que eu percebo eles têm isso? ainda mais precocemente, a gente foi aprender isso mais tarde. A vida, a nossa experiência, né, o passar dos anos nos ensinou isso mais tarde. Os jovens hoje, eles têm muita preocupação com o meio ambiente. Eles não sonham trabalhar quando pensam
né, eu posso trabalhar em tal empresa. Se for uma empresa que tem trabalho infantil, que tem discriminação, que tem uma série de posturas que hoje são muito consideradas por eles, felizmente, então eles têm, vamos dizer, é terreno mais fértil, né? É terreno mais fértil. Mas, de fato, o jovem, para falar especificamente do balé, nós temos um trabalho voluntário maravilhoso. Temos mais de 250 voluntários permanentes trabalhando conosco, fazendo coisas extraordinárias, né? E te digo que a grande maioria não é jovem. Aliás, Jura? muito poucos jovens. Em geral, são mulheres mais velhas. velhas. Que coisa, né? E assim, você é uma líder, né? É uma mulher qual que é a sua definição sobre liderança? Você acha que liderar envolve também acolher dores invisíveis? Você está liderando pessoas. Então é impossível você liderar alguém que você está com ela e não consegue perceber, por exemplo, que hoje essa pessoa está mal, está péssima, está acabada, ou está irritada. Não sabe o que acontece. Você é preciso que você interaja com quem você lidera, né? E que você possa motivar essa pessoa. Eu acho que liderar é tentar puxar o que a pessoa tem de melhor. E quando você vê isso acontecer, é muito bonito, é muito emocionante, né? É você tentar dar o exemplo, é você pontuar, né, quais são os valores, quais são os comportamentos, o que é esperado dessa pessoa que trabalha com você, né? Os seus critérios de escolha, por que você, né, quando você admite no seu recursos humanos um funcionário, o que você está olhando além da capacidade técnica? Porque num hospital como o Balé é preciso isso. É preciso que você veja alguém que vai poder se engajar com os objetivos da instituição. E tem muita gente que faz isso de uma maneira muito forte, muito até emocionante. Então, tem uma seleção nisso, né? Tem, né? Agora, eu acho que o mal do século hoje é a depressão, né? E tem muita gente doente, né? Então, o que você diria para uma mulher que sofre em silêncio? Que a pessoa está deprimida, você diria, assim, alguma ajuda? O que você indicaria para ela fazer? Porque ela sofre em silêncio. Quantas mulheres estão deprimidas em silêncio e não falam? Né? Isso faz mal ainda, porque se ela falar, faz muito mal. Né, ela não só vai desabafar, como se diz no popular. Terapia é isso, né? Mas, no momento que você consegue colocar na palavra, você sai do momento da angústia, porque na angústia é isso, tem um silêncio que você não consegue enunciar. E ao falar, você elabora, você trabalha num nível simbólico, né? Se eu falar gato, eu não preciso ter um gato aqui para você saber o que é um gato, né? Então a palavra tem esse poder, ela traz a coisa. Né? Então, na verdade, é uma coisa muito fascinante isso. Né? Gente, psicologia, eu acho que se eu não. Eu poderia ser psicóloga, porque eu adoro ouvir. Então, a questão Mas você tem que ouvir e entender também, né, Tereza? Tem que. Agora, é claro que você não vai ser o terapeuta do seu funcionário, de jeito nenhum, mas você ser capaz de perceber, ter sensibilidade. A sensibilidade. Inclusive, o que traz essa pessoa aqui para que você possa você respeitá-la como ser humano e incluí-la no grupo. Agora, a tia Célia, sua tia Célia, ela faleceu, né? Foi no hospital da Baleia que ela faleceu lá em tratamento? Não, ela faleceu em casa. Em casa. E isso transformou a sua forma de liderar quando ela faleceu? Eu entrei como diretora financeira, fiquei um ano vice-presidente e a tia Célia já estava querendo parar. Ela estava mais velha e já estava querendo parar. Então, como eu era da família, foi por isso que eles me chamaram para a diretoria. Era alguém da família porque é preciso dar uma continuidade. Não é porque foi fundada pelo Benjamin que tem que estar na família, não é isso. Mas é importante que os valores e os princípios com que essa instituição foi criada, eles sejam garantidos que eles vão permanecer. E nada como ter alguém da família para isso. Né? E me fala um elogio que marcou sua vida na sua trajetória no hospital.
Porque são vários, né? Porque você é muito admirada, as pessoas, né, te Eu não elogiam paro muito nos muito. elogios. Eu fico satisfeita do reconhecimento, isso me É o motiva, né? reconhecimento, né? Claro, não vou dizer aqui seria É, uma então, falsa modéstia, né? modéstia. Mas eu fico satisfeita de ver o meu trabalho reconhecido. E não é só nas palavras das pessoas, é na atitude delas comigo e por dar seguimento a muita coisa que eu sei que fui eu que plantei. Que A tia tem Célia seu teve os dedinho ali. 33 anos dela e eu tive Depois os você meus, teve os seus, cada um no seu. a sua maneira. É. E o que você falaria para Tereza lá de trás que implantou o setor de psicologia? Hoje, o que você diria para ela, com tudo que você já viveu, com tudo que você passou, a Tereza que começou, você imaginou que seria dessa forma? Jamais imaginei. Eu fui, inclusive para mim foi um desafio, porque eu sempre trabalhei com adulto e adolescente. E a tia Célia me chamou para cuidar das crianças. Então eu retomei formação, retomei supervisão para atender essas crianças. Então foi um novo caminho. Depois foi um novo caminho quando eu fui para a gestão. Porque eu estava te contando a história da diretora financeira. Aí eu fui fazer MBA, parei de pegar novos pacientes, fui dando alta devagarzinho. E fui estudar, fui me integrar. Eu não sabia ler um balanço. Minha diretora financeira, pelo amor de Deus. E a gente, quando quer, a gente consegue, né? Eu acho que a gente tem A que mulher ter tem essa foco. determinação. Se Não tiver só um a mulher, foco ali. o homem também. Mas eu acho que a mulher é mais forte. Talvez a mulher faça com mais paixão. Com Porque a mulher é. põe mais o coração nas coisas. O homem é mais razão, né? E o que a Tereza ainda sonha em realizar dentro e fora do hospital? Olha, dentro eu gosto muito desse sonho que é trabalhar a parte ambiental do hospital. Porque nós estamos numa grande área verde, nós somos um pulmão na cidade. Hoje são 3 milhões de metros quadrados, com parte de mata. Nossa, eu já fui lá, mas é enorme. Com parte de mata preservada, é tudo tombado, né? Inclusive tombado não só do ponto de vista ambiental, mas tombado os prédios, é tudo tombado pelo patrimônio histórico. Nós fazemos parte do Parque da Serra do Curral. Sou um dos 5 parques, é o Parque da Baleia, que faz parte desse complexo, que é muito interessante, porque é um corredor ecológico de fauna, de flora, e foi muito importante para conter a invasão da população. Se não fosse a fundação, aquilo tudo já tinha virado bairro residencial, desorganizado, porque não é uma estrutura urbana programada, é uma estrutura de ocupação, né? Então, toda aquela vegetação estaria perdida, ou grande parte dela. Então, nós temos um papel importante na preservação desse meio ambiente. Então, voltando à sua pergunta, que a gente pudesse se transformar num espaço de formação, de conscientização e de educação ambiental. Tem um passeio lindo, eu vou abrir isso. Aliás, deixa eu aproveitar e falar para quem está nos assistindo, nós vamos abrir a Caminhada da Baleia. Nós já fizemos, o ano passado foi bárbaro, fizemos com um grupo de escoteiros que nós temos dentro dos nossos terrenos um grupo de escoteiros, que foi o primeiro de Belo Horizonte, foi criado para os filhos dos funcionários trabalharem. Então, esses escoteiros fizeram um percurso maravilhoso com grupos e nós fizemos uma trilha bárbara, linda, passando pela área não só de floresta, mas de rio. Vocês não têm ideia da preciosidade. Naquele Parque da Baleia, Lud, nós temos 184 espécies de pássaros. Que isso! 3 deles, ninguém sabe disso. 3 dessas espécies estão em extinção. Lá, né? Fica tudo solto. Nós temos animais, nós temos fauna, flora. Tem um livro lindo, eu vou te dar de presente. Um livro lindo de fotografias dos animais e das flores e árvores e raízes do nosso parque. Então, a gente vai abrir essa caminhada para que as pessoas possam. Então, na época, eu vou te pedir para avisar a turma para que a gente possa convidar mais pessoas que queiram conhecer essa pérola que nós temos dentro de Belo Horizonte. Nossa, e outra pérola também que eu acho que vocês fazem, são várias, né? O evento que vocês fazem um jantar maravilhoso com show, a festa da baleia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento. Esse evento, esse ano, vai ser em setembro.
Vai ser no dia 25. 25 de setembro, viu, setembro. gente? É uma festa que, além de você estar ajudando, gente, porque você vai, você compra uma mesa, você ajuda. Tá? É um evento maravilhoso, onde você. É um evento de propósito, né? É um evento que você vai, que você diverte, né? Que você curte, mas você vai estar ajudando também. Então, vale muito a pena vocês conhecerem, quem não conhece ainda, ir ajudar, né, Tereza? Explica pra gente. Nós já fizemos 21 edições do nosso Olha, jantar. gente, e Sempre com são muito jantar sucesso. maravilhosos. Comida São. muito boa, bebida muito boa. Sempre tem uma música ótima, É. animada, dançante. E é interessante o clima, aliás, não só do Jantar da Baleia. Quando você está num evento beneficente, assim, A você vê energia é muita diferente. mobilidade. Tem uma energia, um negócio Muito que sai de diferente. lá É recarregado. muito diferente. Dá Você um acha que você reset na está máquina. ajudando, mas você que está se sendo sente ajudada, muito né? bem. É. Isso é a coisa da filantropia, sabe? Da Nossa, beneficência. isso é maravilhoso. Quem ajuda é muito mais ajudado. E é muito mais Mas feliz quem ajuda, eu Está acho. provado cientificamente, todos os Cientificamente. hormônios de ocitocina, de serotonina que Tudo. você produz quando você se doa Isso. para alguma coisa que você acredita, que é isso que você falou, do propósito, né? Você E faz onde com que o vai ser coração. esse ano? Esse ano vai ser no Mix Garden? não, ano não vai passado, ser, nós foi no fizemos Mix vai Garden. ser no Contemporâneo Hall. Em Nova Lima, Em fica Nova na Lima. Avenida Toronto, em Nova Lima. E o show vai ser do César Menotti e Fabiano. Gente, Vai que ser- sucesso! sucesso. Vamos Gente, cantar, olha que maravilha! dançar, César Menotti, Fabiano, que banda É, maravilhosa. Tá vendo, gente? Ainda assisti um show desse que eu vou te contar, viu? É muito bacana, né, Tereza? É. E tem alguma coisa a mais que você queria falar? Algum recado para a gente ir para o ping-pong? Aham. Tem ali Sim, alguma coisa a tem. mais? Em Leia. primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as pessoas que participam das campanhas de Doe o Seu Troco. Na Drogaria Araújo, no EPA Supermercados, Conta para mim, na Tambasa. conta para mim como que funciona isso, porque toda vez que eu vou na Araújo, eu deixo, a Ótimo. gente deixa um dinheiro Pode lá, um deixar troco. um troco. É. Nem sempre elas pedem. Né? E Mas quando toda elas vez não que eu me vou, pedem, é. eu digo, terminou, acabou a campanha com o Hospital da Valência? Você não me pediu? E falo alto para todo mundo escutar na fila. Na verdade, é o seguinte... Porque tem Supernós, fazia, não sei se faz ainda. O balé saiu na frente, na vanguarda dessa história do Doe o Seu Troco, que foi uma ideia do Modesto Araújo, que casou com uma ideia do Luiz Flávio. Modesto, que é eu nosso adoro diretor. Modesto, ele é um tem amor uma de pessoa, parceiro eu gosto muito maravilhoso. dele. Né? Hoje um amigo pessoal, ele, a Cristina, as filhas. Todos. Então, eu queria agradecer as pessoas que participam doando o seu troco. Gente, esse troco vai integralmente para o Hospital da Baleia. Essas instituições, essas empresas, não têm nenhum benefício fiscal, tributário, nenhum. Elas, inclusive, você repare que tem um cupom fiscal que é dado à parte. Uhum, Não pode entrar no cupom, porque senão eles teriam que pagar imposto sobre isso. Aí também é demais, né? Então conseguimos, é uma operação complicada que envolve coisas de TI, mas hoje sai aquele cupom. E você peça o seu cupom, porque isso é a maneira que nós temos de auditar. Essas campanhas são permanentemente auditadas muito, né? Por auditores independentes, ajudam demais, né? Ajudam demais. E nós temos, inclusive, no site toda a transparência da aplicação do recurso para custear esse déficit do SUS, né? Esse custo muito maior do que as receitas. Então, dessa campanha, eu gostaria de dizer, primeiro, muito obrigada para aqueles que doam e acreditam. E para aqueles que ainda não doam, muitos por desconfiança, porque tem gente que me pergunta, se esse dinheiro vai mesmo para vocês? Vai, gente, vai no centavo ao final de cada mês. Né? E não foi uma nem duas vezes que eles nos anteciparam a passagem do recurso para nos ajudar a pagar a folha. É um recurso maravilhoso. Sem essas campanhas, o Hospital da Baleia não teria superado crises pretéritas e ele conta com isso para sobreviver no mesmo, nosso futuro, né? Futuro. Sabe? E quem quer doar sem ser isso? Tem alguma forma de doar no site, no Instagram? Como que é? Eu tenho um telefone que já eu te passo, mas você pode, no nosso site, que é www.hospitaldabaleia.org.br. Lá tem. Tem todas as formas de doar. Nós temos diversas campanhas. Nós temos, por exemplo, o Adote um Leito. Você pode adotar um dia de leito. Você paga o equivalente ao que um hospital tem de déficit por um dia num leito.
E você pode fazer isso por mês, você pode fazer o ano, você pode fazer quantos leitos você quiser. Você pode adotar uma cadeira de hemodiálise para fazer uma sessão de hemodiálise. Você pode dirigir para medicamentos, você pode dirigir para uma série de coisas. E nós temos um nosso telemarketing que liga e solicita, por exemplo, doação na conta de luz. Então você autoriza uma vez, no dia que você quiser parar, você diz, não quero mais. Outro programa que tinha que ter é isenção de conta de luz, né? Também. De tudo, conta de água, essas contas de. Ai, gente, que sonho, né? Fala a verdade, porque vai muito dinheiro para isso também, né? E eu acho que tinha que ser todo mundo junto mesmo, unido para ajudar, porque um pouquinho de cada, não é um pouquinho, porque conta de luz ali deve ser uma fortuna, né? Mas um pouquinho de se cada um ajudar um pouquinho, Tereza, cada um doar um pouquinho, gente, como isso é grandioso, como isso juntando todo mundo, como isso dá nossa, muito maravilhoso. Existe uma maneira também muito interessante que são os projetos incentivados. Então, do seu imposto de renda a pagar, depois que você calculou, você tem um valor a pagar, na pessoa física você pode doar até 6% do valor que você vai pagar. Digamos, se você for pagar 6, você pode alocar e dizer, quero que seja num projeto do Hospital da Baleia, ou quero que seja num projeto para a criança. Nós temos voltados para a criança, voltados para o idoso, voltados para o pessoal específico da hemodiálise, que tem uma demanda imensa, socialmente, um pessoal que tem muitas demandas. Então, você pode fazer inúmeras... É só entrar no site. Entra no nosso site, gente. Entra lá, certamente lá vocês vão descobrir possibilidades e visitas. Né? E tem o voluntariado, que é um trabalho maravilhoso. As pessoas que tiveram... Porque tem muita gente que ajudar também, não sabe como, não né, sabe Tereza? como. Por isso é que essas campanhas do Doe o Seu Troco são preciosas. E muita gente não sabe. Pois é, porque graças a essa capilaridade dessas lojas, quantos caixas por dia estão falando, pedindo pela Baleia ali. As pessoas não precisam doar só, deu uns 48, ela não precisa arredondar só 2 centavos. Ela pode arredondar dois reais, 20 reais, 200 reais, 500. De vez em quando chega uma doação, é raríssimo, mas chega. Uma doação de 500 reais no Doe Seu Troco. A pessoa queria fazer, porque ela às vezes não vai sair da casa dela. Certamente para doar 38 centavos ou 48 centavos, que é a doação, o ticket médio, ela não vai sair de casa para te doar 48. Então, por isso é que essas campanhas são muito interessantes, porque elas têm uma capilaridade que ela possibilita as pessoas que acreditam, conhecem e querem contribuir de alguma forma como cidadão para tentar transformar esse mundo num mundo melhor. Nossa, podem fazer. Podem fazer com toda a confiança, porque é sério. É séria e nós fazemos questão. A nossa transparência, isso é muito importante, sabe, Lúcia? Porque as pessoas confiam no Hospital da Baleia. Sabem da integridade, da austeridade. Né? E isso foi uma lição do Benjamin. Um dia você vai me chamar aqui e nós vamos conversar sobre o Benjamin. Ele é uma personalidade extraordinária, um homem que deu um exemplo para o Brasil. Maravilha. E agora, gente, nós vamos para o nosso ping-pong. O que é o ping-pong? Que é o bate-volta. Bate-volta. Psicologia ou gestão? Hoje, gestão. Psicologia sempre, e eu trago ela comigo. Mas não hoje, abandonei. gestão. Um momento inesquecível na Baleia. São vários, mas um. Eu acho que no aniversário do ano passado, a inauguração do busto do Benjamin, foi um momento bárbaro, porque eram os nossos 80 anos. Então, foi um momento extraordinário. Eu sei que eu vou interromper a sua regra, mas é porque eu queria dizer que hoje é um dia muito especial, porque hoje é 4 de julho e é o dia do aniversário da Baleia. Então, eu queria fazer um brinde aqui com você. Anos, e vamos fazer um brinde com esse vinho maravilhoso. Do Porto Cabernet. Tá uma delícia. Olha, tá gente. Muito bom. Tchim-tchim. Viva a Baleia. Viva a Baleia, minha câmera ali. Vida longa para a Baleia. É isso aí. Desculpa interromper, mas não tem coisa era que muito não importante. Não tem jeito. Tereza, agora me fala uma outra coisa. Quem te inspira? Porque você é uma mulher inspiradora. Quem te inspira? Eu acho a grande inspiração foi o Benjamin. Que foi um homem extraordinário, um homem que veio do nada, que virou um dos homens mais ricos do Brasil. E aos 60 anos ele parou de trabalhar,
pegou metade do que ele tinha, deu para os filhos e a mulher, e a outra metade ele fez filantropia por 26 anos. Isso é maravilhoso. Gente. Então, esse homem é um homem grandioso, então ele é a minha grande inspiração. E qual a sua maior força? Difícil pergunta, menina. É pergunta difícil para essa mulher. Ai, é O que difícil. te dá força quando você está assim? Sua filha, seus filhos, sua família. A família é muito importante, extremamente importante. Eu tenho uma ligação com a natureza muito forte. Eu preciso É o que de te me recarrega. recarregar. É a natureza. E preciso do silêncio da natureza, daquela paz que a natureza nos traz. Isso para mim é mágico. E o mar, consequentemente, como parte dessa natureza, ele tem um efeito sobre mim extraordinário. E a sua maior fraqueza? Minha maior fraqueza? A mulher forte tem fraqueza. Tem, também. lógico que tem. Eu estou pensando, são tantas que eu tenho. E a gente olha, acho que não tem nenhuma, né, Não, gente? claro que tem. Ai, claro que ai. tem. Mas você, Eu se sou uma quiser pessoa pular, a que gente pula. Não, não quero não. Eu sou uma pessoa que me dedico extremamente a tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pelo que eu faço. E tem hora que eu me entrego demais, né? E isso às vezes eu Às não sei vezes, dosar. E isso essa eu entrega. sinto. Às vezes eu preciso sentir fisicamente para entender que eu tô demais. Então tá na hora de ir pro mato, Mais tá na hora de equilíbrio. mais equilíbrio, né? Entendi. Porque meu pai era muito assim. E, Voltado para o trabalho, eu não sei, aprendi isso um pouco com ele. e a sua maior perda? Bom, essa eu estou vivendo o luto da perda do meu marido. Então essa, não consigo pensar em nenhuma outra. Né? É, porque é atual, né? Mais Foi recente. está recente, né? É. Não tem 2 meses que ele faleceu. Um homem com quem eu convivi e fui casada. O relacionamento foi 53 anos de um casamento muito harmônico, muito feliz. Nós aproveitamos muito a vida juntos. Tínhamos muitas afinidades, né? Tem hora que eu ainda falo no presente, né? Muitas afinidades e curtimos muitas coisas. Construímos uma família maravilhosa. Legado, né, que ele deixou maravilhoso. É isso que uma pessoa vale. extraordinária, amado por todo mundo. Ele era extremamente amoroso, dedicado, um homem com muitos encantos. Então, essa é a minha maior perda. Um conselho que você nunca esqueceu, que você recebeu, um conselho que você recebeu que você nunca esqueceu, que foi valioso na sua vida. De novo eu volto no Benjamin, que ele Benjamin foi é uma inspiração mesmo. Bom, dizer que é o maior é difícil, né, a gente eleger assim, qual que foi o maior, mas eu acho que o princípio da ética, da austeridade, da correção, da retidão, né, dessa coisa indesviável, que hoje é muito difícil, é muito né? difícil. Eu acho que isso é um orientador, é uma bússola. Né? Então, Uma conquista que te enche de orgulho. nós estamos... Gente, eu tô apertando ela aqui Não, demais, porque pode. o meu é sem filtro, então você fica Que cutucando a ótimo, pessoa, tá né? bom. Enquanto, ela vai, enquanto ela tiver vai lá resposta, no tá fundo, bom. mas eu cutuco. Faz o enunciado da pergunta de novo para mim. Uma conquista que te enche de orgulho. O movimento pela vida da baleia no momento em que nós estamos. Porque nós estamos num momento muito importante da instituição. Nós fizemos um trabalho muito bom na governança, com toda uma orientação, inclusive, de uma grande consultora, Elismar Álvares, é minha amiga pessoal, inclusive faz isso tudo voluntariamente, é professora da Dom Cabral, uma das top 5 do Brasil para trabalhar conselho, gestão, sucessão, e graças a esse trabalho que nós temos desenvolvido, na verdade, ao longo dos anos, e não só Elismar, muitas pessoas contribuíram para isso. Nós estamos num momento, então, de virada. O ano passado nós viramos 100% SUS. E isso foi uma mudança muito importante. Primeiro porque resgatou os princípios com os quais o Benjamin fundou. Porque ele fundou para o carente, para aquele que não podia. E a gente tinha alguma coisa de plano de saúde, muito pouco, alguma coisa particular. 95% era SUS. Então foi muito bom. Isso por várias razões, fortalecendo o nosso vínculo com o poder público e melhorando as nossas... E o momento de gestão. Nós estamos hoje com uma equipe redonda, maravilhosa. Temos executivos, temos hoje uma diretoria estatutária, que inclusive
um dos cargos que eu ocupei durante muito tempo como diretor-presidente. Hoje nós temos o Luiz Henrique Silva, que faz um belíssimo trabalho. Temos um diretor financeiro e um médico na parte de assistência à saúde, de modo geral. Então, nós estamos num momento que o hospital está resgatando a capacidade produtiva dele, porque depois que nós viramos 100% SUS, nós estamos com 90 e tantos por cento de ocupação. Nós estamos melhorando os nossos processos de gestão, automatizando. Depois da vinda desse novo grupo, esse novo momento, que foi uma virada, não foi só... E um deles é o Fábio Patrus, que eu quero mencionar assim, especialmente, porque nós tiramos ele de São Paulo. Tiramos, não, né? Convidamos ele, veio de São Paulo, mas ele é mineiro. Então, convidaram ele a voltar para a cidade dele, para o estado dele. E ele tem família aqui, é de uma família de médicos, inclusive, e ele está conosco fazendo um trabalho belíssimo. Ele é um grande líder e sabe pôr essa equipe para funcionar. Todas as pessoas estão, sabe, o homem certo no lugar certo. Muito bacana. Então, com isso, nós estamos sendo capazes de... Para você ter uma ideia, ele entrou em novembro de 23, nós hoje temos 18 plataformas trabalhando, seja o faturamento, seja a linha de cuidado do paciente da oncologia, seja o acompanhamento de processos que nós não tínhamos. Então, a tecnologia e na medicina, não preciso nem te dizer o quanto está revolucionada pela TI. Então, tem coisas extraordinárias acontecendo, né? E o balé está nesse momento, nesse movimento, de uma maneira muito positiva, muito competente e com muito bons parceiros, né? Eu não posso anunciar ainda aqui, porque esse anúncio vai ter que ser feito público, mas nós estamos com parcerias muito importantes, tanto com instituições de ensino quanto instituições hospitalares e com grupos estrangeiros também que estão vendo o valor, o potencial e a importância do balé, né? Que hoje assiste 90% dos municípios mineiros. Parabéns, viu? Que trabalho bacana. É uma equipe de pessoas muito dedicada. Lógico que tem que ser uma equipe. É maravilhosa. Tem que ter lideranças, mas a equipe faz uma grande diferença. Mandurinho não faz verão. Não faz. Para terminar esse bloco, uma pessoa que foi farol na sua vida, não vale um Benjamin. Meu pai. Meu pai foi um grande homem. Maravilha. Um grande homem com muitas virtudes, com um grande exemplo, um homem extraordinário. Agora um bloco pequenininho para terminar sobre mineiridade. Tá. Um costume mineiro que você ama. Café com pão de queijo. Pão de queijo ou goiabada? Pão de queijo. Um ditado mineiro que você vive dizendo. Uai, sou. Tantos. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou meio frasista, mas eu adoro os ditados mineiros. São maravilhosos, são os melhores. Ainda mais aquele que o governador... sou mineiro, ele anda sempre com uma frase, né, na camisa dele. Festa tradicional que não pode acabar. Jantar dos amigos do balé. Tá vendo que acontece em setembro. Dia 25 de setembro. 25 de setembro. E o que mais te emociona na cultura de Minas? O calor do mineiro. É diferente, a genuinidade do mineiro, né? E ele tem esse modo desconfiado, mas a hora que o mineiro abre o coração, ele abre mesmo. E na hora que precisam dele, ele está ali. Ele está ali. Agora, para terminar, a Tereza sem filtro. Alguma coisa que a Tereza faz que é sem filtro. Tem que ter, não vem não. Todo politicamente, que chega todo mundo aqui. Essa pergunta eu faço para todos os entrevistados meus, porque são todas pessoas que eu admiro muito e que a gente vê só às vezes eu nem conheço tanto, eu estou aqui para conhecer. Hoje eu te conheci muito através dessa entrevista, né? Eu pude cutucar. Agora eu quero saber o que a Tereza, politicamente correta, faz sem filtro. Porque eu sou sem filtro, né, gente? Todo mundo já sabe. Claro. Eu mantenho em mim um lado da criança que eu fui. Eu fui uma criança muito levada, uma criança muito ativa, aprontei todas. Então, essa paixão pela vida... Você nunca perde isso. E isso é uma coisa que me acompanha, que me caracteriza e que
que dá um pouco de identidade à minha personalidade. Então, tem Maravilha. hora que eu posso ser sem filtro na minha criança, né? Aí, tá E vendo? uma coisa que, por exemplo, vou confessar aqui uma Aí, ó, eu todo adoro mundo gosta. música, adoro música. E tem algumas músicas que eu não posso escutar, porque eu quero sair dançando, entendeu? Olha que delícia, E eu tenho que segurar, gente. porque é uma coisa compulsiva. Quando E eu olha que vejo. delícia, já tá lá. Isso é. E nem sempre é o lugar, né? A Ah, hora. mas aí isso eu aí sou a gente tem que ser a a falta gente, dos né? filtros, né? Então, Porque eu a tô gente confessando tem que aqui ser a uma coisa gente. que eu E eu, tenho. que é Mexe sua, comigo, que é. mexe com você. Que maravilha. Tereza, muito obrigada, entendeu? Eu vou te chamar de novo para a gente falar de outras coisas depois. Tá ótimo, Adorei querida. nosso bate-papo, conheci muito, né, sobre você. E se quiser dar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo, você fica à vontade. Que a gente possa celebrar hoje, né, esses 81 anos do Hospital da Baleia e pedir a Deus que sempre a Baleia continue a ser abençoada como ela tem sido ao longo dos anos, né, pelas grandes pessoas que se agregam ao nosso corpo clínico, aos nossos funcionários, os nossos voluntários, parceiros, para que possam nos ajudar a levar adiante essa missão maravilhosa, mas é uma missão árdua, porque temos muitos desafios. Então, que a gente possa torcer junto, cada um fazer aquilo que acha que pode para contribuir, para que a gente transforme esse mundo. Eu acredito nisso, eu sou otimista, acredito que é possível, que cada um pode ter a sua ação como cidadão, como ser humano, no sentido de fazer algo para mudar, para melhor. Então, É isso aí, fica gente, viu? Então é isso. Eu peço, a gente está terminando agora, né, a nossa entrevista, e vocês, quem vocês quiserem ver ali, que vocês têm curiosidade de saber a vida, vocês podem me pedir que eu vou trazer aqui também, nessa mesa aqui, que aqui a nossa conversa é boa, né? Tem o nosso vinho, Luiz Porto, maravilhoso. que é maravilhoso Aliás, tá também, ótimo, tá muito tintim. bom. E peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.